Boa tarde, Fábio. Boa tarde, público. Olá, tudo bem? Como estamos? Mais uma live aí do Museu de Arqueologia do NASP, de Engenheiro Coelho. Hoje nós vamos ter um tema super legal sobre a história das moedas bem antigas, como é que surgiu essa história aí do dinheiro, de quem foi a ideia, como que eram as primeiras moedas. Nós tivemos uma live aqui alguns sábados atrás com o Dr. Milton Torres, que ele falou sobre as moedas no Novo Testamento, né? Então, moedas bem mais período grego, romano, bem mais novas, vamos dizer assim. E agora o Fábio vai trazer para nós sobre moedas ainda mais antigas, muito mais antigas. E é um prazer para a gente estarmos aqui hoje com o Dr. Fábio Darius. O Fábio é teólogo, é historiador. Então, hoje a gente vai ter um olhar duplo aí da história e da teologia para olharmos o dinheiro, né? As moedas, as trocas comerciais. Então, muito prazer, Fábio, que bom que você está aqui com a gente hoje. O Fábio é professor no curso de História do NASP, também outros cursos, né, teologia, outros cursos ele também dá algumas disciplinas. Então, é sempre um prazer a gente estar aqui. E, gente, quem está aí, ó, nós já temos o nosso público, curte, tá? Manda uma mensagem para a gente, manda um oizinho, manda suas perguntas, porque a gente, né, quer saber se vocês estão gostando, se vocês estão aí nos assistindo, e é super gostoso quando vocês, né, trocam aí com a gente sente que vocês estão junto com a gente aqui. E eu vou começar perguntando para o Fábio. Fábio, o dinheiro, né, essa história do dinheiro, do comércio, na antiguidade, quais as origens de tudo isso? As moedas, elas surgem em que contexto? Com que objetivo? Fala um pouquinho para a gente. Sim. Antes de responder essa pergunta, eu queria aproveitar para a gente abrir aqui esse nosso espaço e falar, além do dinheiro, utilizar o dinheiro, ou o tema do dinheiro, como pretexto para a gente falar sobre essa perspectiva específica que a antiguidade traz, que a Bíblia traz a respeito de uma discussão um pouco mais histórico-filosófica sobre o dinheiro, o que o dinheiro compra, né? Tem até um livro do Michael Sandel, que é um professor aí, estrela da filosofia contemporânea, e tem um livro chamado O que o dinheiro não compra, os limites morais do mercado, né? Que até recomendo para vocês. E eu gostaria de, antes de responder a questão sobre o dinheiro na antiguidade, comentar que, já que estamos ao vivo, sábado à tarde, né, depois os outros que assistirão esta live gravada, enfim, né, devem ter essa perspectiva. Né? Estamos agora no sábado, 4h03 da tarde, né, e ainda nas horas sabáticas, portanto, e eu queria apenas comentar aí com os nossos colegas, com os nossos alunos que estão aí, dentre os outros, que é um tema explicitamente sabático também, falar sobre dinheiro. É um tema extremamente relevante para o sábado. Existe muita coisa sobre isso na Bíblia, não apenas na Bíblia em si, mas durante ou em todo o contexto da Bíblia, né? Inclusive o contextual histórico. E eu estava verificando das quase 50 parábolas que foram escritas, ou que chegaram a nós, estão na Bíblia, pelo menos 20 falam sobre dinheiro. E pelo menos 20% do Sermão do Monte, ali, Mateus, né? Início do livro de Mateus, 5, 6 e 7, é sobre dinheiro. Então, há muita coisa que há na Bíblia sobre dinheiro e também sobre dinheiro na antiguidade. Então, é muito importante a gente perceber isso. E quero justificar, ainda antes de responder essa questão, que tem muitas pessoas que têm uma visão dualista, neoplatônica, agostiniana, que acabam dividindo os vários, como se fossem distintos entes, né? E aí acabam desprezando o corpo e as coisas físicas, né? E acabam
levando à última potência as coisas do espírito, por assim dizer. Então, muitos cristãos acabam dando pouca ênfase às questões do corpo, às questões da vida cotidiana, às questões do dinheiro. E essa leitura, justamente porque é enviesada, supostamente pela discussão dualista, neoplatônica, agostiniana, não é a que concorda em relação à Bíblia por ela mesma, enquanto fonte judaico-cristã. E a Bíblia fala o tempo inteiro que nós somos uma alma, ou seja, um corpo físico e um corpo espiritual juntos. Portanto, o dinheiro é importante. Portanto, falar sobre dinheiro é bíblico, é bom, é necessário, nos proporciona equilíbrio. E, dessa forma, eu quero ousadamente aqui, inclusive, discutir e negar um pouco alguns dos grandes pensadores e filósofos contemporâneos que não dão muita bola para o dinheiro. Porque existe na filosofia francesa contemporânea, pelo menos que eu conheço, né, assim, muita crítica ao dinheiro. O dinheiro é uma coisa muito cotidiana, uma coisa muito materialista, e temos que deixar o materialismo. Enfim, temos que ter um equilíbrio, né? Então, se a gente, quem já leu aqui O Pequeno Príncipe, né, o Exupéry, né, o essencial é invisível aos olhos. É muito bom, só que é bom comer um pão com manteiga de vez em quando, né? E ter o seu pãozinho com manteiga garantido a cada dia, que o dinheiro compra. Você não paga com dinheiro invisível esse pão, né? O Jean-Paul Sartre, que é contemporâneo também, a existência precede a essência. Bom, acabei de falar que ambos os fatores são extremamente importantes e os antigos já sabiam disso. E se nós voltarmos na antiguidade, lá na fortaleza de Massada, que teve aquele massacre dos judeus lá, enfim, nós conseguimos perceber, por esse exemplo, dentre outros, que os antigos, eles queriam dinheiro para comprar tudo que pudesse em termos de conforto. E, de fato, um dos grandes usos do dinheiro hoje é manter a subsistência e, para além disso, buscar conforto. E a arqueologia está cheia de evidências de materiais que, muito mais do que sanar as necessidades, eram bonitos, eram realmente repletos de adornos, para muito além do óbvio, para muito além daquilo que eles precisavam, né? E, de fato, quando os deuses morrem, quando as pessoas matam os deuses, ou quando ela supostamente mata Deus, o que vai sobrar é o corpo. Aí, claro, ela vai querer o que o dinheiro compra, né? E essas ofertas de pseudo-prazer, de sentido, acabam... Essa discussão não é contemporânea, simplesmente. É uma discussão que vem ao longo da história do homem, mas hoje, talvez mais ainda, por conta, enfim, da era pós-industrial e tudo mais. Dito isso, Jana, o dinheiro na antiguidade, para dizer que ele sempre foi tão buscado pelas pessoas como é hoje, né? Sim, então, o dinheiro é bom e é importante. E nós gostamos, né? Não que vivamos pelo dinheiro, para o dinheiro, mas é bom, traz um certo conforto, podemos manter uma vida tranquila, ajudar as pessoas, enfim, ajudar a obra, a causa de Deus. Então, quando o dinheiro não é a sua primeira busca, quando o dinheiro não é um fim, mas um meio, então eu creio que é importante que você tenha esse equilíbrio, né? Pois bem, a gente sabe, aí pela história antiga, bem genericamente falando, que havia um sistema de trocas, né, antigamente, né, muito antigamente, né? E esse sistema de trocas diretas durou algum tempo, não se sabe exatamente quanto tempo durou, e as primeiras moedas, e aí são os autores que discutem isso, mas no 7º século antes de Cristo, na Turquia, na Lídia, inclusive a gente vai falar sobre isso, tem uns slides, né, da Lídia. Então, a Lídia é a província romana onde é a Turquia hoje. Assim como a Trácia, que vamos falar daqui a pouco, né, península ali, sul da Itália, Império Romano também, né? Então, ali nós temos as primeiras moedas. E cunhagem mesmo, ou seja, um fulano pegava um martelo e batia numa moeda de prata ou de ouro, e ali batia o formato de um animal, de alguma divindade, e basicamente essas primeiras moedas, elas eram de ouro ou de prata.
elas tinham ali 7, 8 gramas, algumas tinham 12, 15 gramas, enfim, e eram cunhadas e valiam o material, né? E ao longo dos séculos, os materiais são menos valiosos, mas o valor continua sendo atribuído a elas, né? Então, em geral, bem genericamente falando, nós temos isso aí. Legal a gente perceber que essa história da moeda, ela vai tendo uma trajetória ao longo dos períodos, mas uma coisa é recorrente, essa questão da importância do metal. O metal já passa a ser valorizado, já desde o início, como algo de valor. Então, mesmo antes das primeiras moedas serem cunhadas, como você disse aí na Trácia, Lídia, por volta de 700 anos, que é antes de Cristo, que é quando a gente considera efetivamente como moeda, nós temos o uso do metal sendo trocado como valor monetário. E aí a gente tem alguns exemplos na própria Bíblia, utilizando a Bíblia aí como uma fonte histórica, onde a gente pode extrair essas informações. A gente tem, por exemplo, o período de Abraão. Abraão é citado na Bíblia como alguém que comercializava utilizando esses metais, né, fragmentos de metais. Você pode trazer para a gente aí alguma coisa sobre Abraão, Fábio, por favor? Posso trazer sobre esses ciclos de prata, é um bom dinheiro, né? Aliás, um adendo contemporâneo de novo, eu tenho lido que alguns países da Escandinávia, agora, estão pensando em abolir o dinheiro, tal como nós conhecemos hoje, dinheiro, papel moeda e a moeda, de fato, né? E estamos indo para uma outra concepção, inclusive bancária e econômica. E muitos críticos estão comentando que o mais seguro mesmo é fazer como os antigos faziam. Ou seja, ter as moedas, seja efetivamente moedas ou papel moeda, claro, não em casa necessariamente, mas, enfim, ter esse aporte físico, porque o dinheiro eletrônico pode ser... Bom, se a traça e os ladrões corrompem os nossos tesouros, né, o dinheiro eletrônico é corrompido e levado por ladrões virtuais, né? Mas ainda é mais seguro esse lastro de dinheiro físico, né? Eu quero recomendar e responder a pergunta aí sobre Abraão. Posso recomendar um livro aí? Sim, claro, sempre. Para quem gosta desse conteúdo, dessa perspectiva histórica do Antigo Testamento, tem um comentário histórico-cultural aqui da Bíblia, da editora Vida Nova, que tem o Antigo e o Novo Testamento, são 2 volumes. Então, esse é um bom livro que eu recomendo para você. Também recomendo esse livro aqui, ó, que é de um autor que eu tenho lido bastante, chama-se Gilles Lipovetsky, A Felicidade Paradoxal. É um autor contemporâneo, ele está vivo ainda. Já estive uma vez num evento onde ele palestrou, e ele fala sobre a sedução das coisas, a obsolescência percebida e programada, que são termos dele, a hipermodernidade, e essa discussão sobre a moda no mundo contemporâneo, e do dinheiro também, do valor das coisas, do conforto, do prazer. Um clássico que eu recomendo para vocês, que fala de dinheiro, é o volume 5 das obras de Lutero, e aí da editora Sinodal, onde ele critica bastante os juros, a usura, como o cristão deve se comportar em relação ao dinheiro, e que o dinheiro é muito importante também, né? E aquela perspectiva católica medieval de abandonar o dinheiro está errada, segundo ele, né? Então, tudo isso a gente vê ao longo da história. Eu quero ler e comentar, então, sobre essa questão de Abraão, em relação aos 400 ciclos ou peças de prata. Quando a gente lê na Bíblia, Judas vendeu Cristo por 30 moedas de prata, né? O que significa isso, né? É muito difícil para os economistas e estudiosos hoje fazerem essa conversão em relação a tantos séculos, né? Mas nós temos aqui uma perspectiva, né? 400 peças de prata era um preço elevado. Isso é ponto pacífico, né? Levando em conta que uma moeda de prata poderia ter de 8 a 10, 12 gramas de prata, né? Então não era pouca coisa. Seria o equivalente a aproximadamente 3,5 kg de prata.
se você está pensando em casar ou noivar, e está pensando em dar para sua futura esposa, noiva, um anel de ouro ou de prata, 18 quilates do ouro, esse ouro que a gente usa, que é mais simples do que o ouro lá do Oriente Médio. Então, meu querido, você vai ter que quebrar o seu porquinho, porque isso custa caro. O grama do ouro hoje é caro. Naquela época, claro, a gente tem uma noção distinta, aí Abraão pagou bastante, viu? Como comparação, Henri comprou a colina de Samaria por 70 quilos de prata, e Davi comprou o terreno para a construção do templo por 7 quilos e 200 gramas de ouro. Aí você imagina, né? Jeremias comprou uma propriedade por um preço muito baixo, 17 peças de prata, que está em Jeremias 32:9. Então, são dezenas de trechos bíblicos que falam-se de compra e venda, tanto de escravos, de propriedades, de objetos. E aí, mais ou menos, você tem uma ideia se pagaram muito ou se pagaram pouco. E por que pagaram muito e por que eventualmente pagaram pouco. O pagamento de Abraão pode ser visto como exorbitante e não razoável, muito acima, pois, em vez de negociar, ele pagou o elevado preço inicial. E até hoje, se você vai para a Grécia ou para a Turquia e vai até um desses mercadinhos, eles querem que você negocie com eles. Eles vão ficar muito chateados se você pagar o valor inicial. Faz parte da própria cultura a negociação. Isso já vinha desde os tempos de Abraão. E Abraão não tinha papo, pagou o preço, ficou na dele, e pagou um preço muito alto, que devia ser mais do que o dobro ou o triplo, que é justamente para que negociem-se, né? É provável que ele estivesse ansioso para pagar o preço total, pois talvez o desconto poderia mais tarde ser relacionado à dificuldade da família. Então, para ele demonstrar que ele estava rico, que ele tinha dinheiro, era poderoso, ele nem barganhou. Só que isso é um comentário, uma perspectiva de alguns. Não sabemos se de fato é isso mesmo, né? Mas o fato é que 400 peças de prata foi um dinheiro bem legal para a época, viu? Bem legal, ainda para Abraão, né? Que era um homem rico. Né? Sim. Esse texto que o Fábio está se referindo está em Gênesis 23:16, que é o episódio quando Sara, sua esposa, morre, e ele compra, então, ali um terreno onde havia uma caverna para sepultar ali a sua esposa. E ele vai pagar, então, este valor, 400 ciclos de prata. Então, o ciclo, pelo que a gente entende, era um pedaço de prata com um determinado peso. E aí, então, essa troca era efetuada utilizando o próprio metal bruto, sem uma cunhagem, ainda sem nenhum tipo de elaboração nesse material. A Bíblia vai falar em outros episódios, né? José vendido por 20 ciclos de prata como escravo. Aí dá para a gente fazer uma comparação, né? 420, né? A gente pode imaginar, isso é imaginação, né? Estamos aqui falando ponderável, né? Abraão estava de luto, talvez não estava muito propenso a fazer negócios ainda para negociar o terreno onde repousaria o corpo, né, de sua esposa. Agora, uma coisa é correta. José foi vendido abaixo do preço. José foi vendido abaixo do preço. Então, a ideia era se livrar do homem mesmo. Era por qualquer preço. Exatamente. Considerando que foram seus irmãos ainda, né? A vida de José e dos irmãos, né? Muito mais tarde, e José, que não tinha grandes pretensões naquele contexto, foi um dos homens mais ricos do planeta naquele contexto, né? Assim, o terceiro na linha de sucessão do faraó, né? E tinha muito dinheiro o homem, né? Dinheiros e campos e celeiros e terrenos, mas ele foi vendido bem pouquinho, né? Exatamente. Então a gente vê aí uma diferença também nesse valor, né? Legal que o pessoal está aqui nos acompanhando, o Marcos está aqui com a gente, Rodolfo, Gabriel Marchiori, a Graziella, que legal, gente, feliz sábado para vocês, o Alan também aqui está com a gente, Elaine, que legal, Elaine, vocês Olha, estão aqui. A Helena falava antes de começar aí nossa live,
que a gente tem que tratá-los muito bem mesmo, viu? Porque vocês estão conosco até sábado à tarde, né? Você a semana inteira com trabalhos, com atividades, com aulas, e chega sábado onde você pode dar um tempo de professores e estão aqui com a gente, né? É muito legal, né? Que legal. Vamos então aqui, né? Então a gente já viu que no próprio templo esse dinheiro eram ciclos. Eu achei interessante, inclusive, lá no livro de 2 Crônicas, 24, o verso 14, nos diz que eles estavam recolhendo esses recursos no templo, no caso prata, ouro, e que em determinado momento, quando encheu lá os cofres do templo, eles utilizaram esse metal para fazer utensílios para o templo, ou seja, provavelmente, né, derreteram, fundiram esse metal e ali, a partir dele, fizeram taças, vasos, pás. Então, havia também essa outra possibilidade, depois de utilizar o material bruto para manufaturar isso de uma outra maneira, né? Os artesãos de Salomão que fizeram, né? Então, primeiro, os artesãos eram de primeira linha, o material não seria de qualquer forma, porque era o material do templo, e nós temos alguns comentários dizendo que eram distintos dos fenícios ou de outros povos, né? Então, a arqueologia nos mostra isso. Mas o fato é que, quando o templo era privilegiado, não se economizava, né? Não se economizava nem no terreno, nem no material, nas construções, e realmente tinha muito ouro, muita prata, madeira de lei. Eu não sei quantos bilhões equivaleria em dinheiro de hoje, em dólares, esse tempo. Uma vez eu vi um documentário, parece que ultrapassava a cifra do bilhão, sem contar o terreno, sem contar toda a mão de obra, falando do templo em si, né? Ou seja, de fato, Deus era elevado ali, né? Com a construção, com o melhor possível oferecido pelo homem, né? Exatamente. Então, entendemos aí que as transações comerciais, elas se davam exatamente utilizando o próprio metal aí, e ele era utilizado com o seu valor agregado, né? Aquele ouro, o peso que ele valia em ouro, era o que estava ali sendo entregue. Vamos passar para a nossa exposição, onde a gente trouxe alguns exemplares. Você quer que eu coloque aqui os nossos slides? Se você puder projetar aí. Fábio, a gente começa aqui mostrando alguns exemplares um pouco estranhos, né? Um pouco diferentes daquilo que a gente está acostumado. A gente chama até de pré-moedas por não terem o formato, né, ainda da moeda como a gente conhece hoje em dia. Esses exemplares aqui, eles fazem parte do acervo do nosso Museu de Arqueologia Bíblica e são as chamadas pré-moedas chinesas. O que a gente pode entender desses exemplares? Deixa eu te perguntar uma coisa, Jana, assim, uma pergunta retórica para os nossos ouvintes aí e espectadores. Esse museu pertence ao UNASP. Exatamente. E os alunos e visitantes têm acesso a esse museu ou terão acesso a esse museu? Sim, com certeza, o museu é nosso. Ou seja, tudo que nós estamos vendo aqui agora, assim, no PowerPoint, na internet, é possível ver com os nossos próprios olhos? É possível nós vemos o dinheiro da China. Sim, eu já sabia disso, eu só queria que a Jana... que é tão bom ouvir isso, né? É um privilégio termos esse museu, e os nossos alunos têm esse privilégio de fazer uso de toda essa coleção que foi tão cuidadosamente montada ao longo de tantos anos, né? Sim. Então, legal, né? Então, o que nós temos ali? Você consegue ver aquelas moedinhas mais escuras, uma moeda concha do 4º século antes de Cristo, e ali moeda, faca e pá chinesa. Como vocês verão em outros slides,
inclusive em moedas da Trácia, as moedas antigas desses lugares não tinham necessariamente o formato das moedas como nós temos hoje. Eram pequenas e representavam objetos. E, claro, tinham um valor histórico a partir do material que eram constituídas. Mas ali estavam. Se a gente puder passar para frente, Jana, naquela moedinha que tem um quadradinho no meio, o buraquinho, né? Isso. Aqui está ela. Essa moeda ela é muito bonitinha, mas ela chama a atenção porque ela começou a ser feita na dinastia Han e até mais ou menos 618 ou 620 depois de Cristo, que a dinastia Han começou em 202 depois de Cristo, ela foi cunhada. Então, pelo menos 400 anos em que essa moeda se manteve em circulação. E realmente é um achado. É legal termos essa moeda no nosso museu aqui. Eu não conheço, eu não lembro de nenhuma civilização que manteve uma moeda corrente por 400 ou 500 anos, a mesma moeda em curso, né? Então, acho que é algo interessante de se pontuar, uma das mais... Isso é legal. E elas são conhecidas como as moedas sem face, né? Por ter justamente esse buraco aí, onde hoje a gente habitualmente está acostumado a ver a face, né? Do dono da moeda, né? Desde muitos séculos, desde a antiguidade, as moedas tinham já estampadas a face, né? De algum deus, enfim, de algum imperador. Tanto é verdade, acho que é Mateus 22, verso 21, onde está ali a famosa frase de Cristo: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Porque no contexto ele certamente tinha uma moeda em sua mão e na face da moeda tinha ali estampada a imagem do imperador, né? Então, essa moeda chinesa ela não tem nenhum tipo de face, né? Aliás, as moedas romanas que o Milton deve ter falou, certamente, como ele fala, ali tem ali as faces. Inclusive, eu não sei se ele comentou isso, agora não estou lembrado, mas ao longo do reinado de Nero, foram cunhando moedas. Então, desde Nero jovem até o Nero mais doido, e você pode acompanhar o peso de Nero. Ele era um jovem magrinho que foi virando um monstro, assim, eu digo talvez até com algum problema metabólico, porque ele fica realmente enorme, você não distingue mais uma coisa de outra. E você analisa a biografia dele e vai levando em conta a fase da loucura dele, a fase que ele deixa o equilíbrio do início e se transforma num doido varrido, né? E você, através das moedas, consegue acompanhar essa triste evolução. Havia uma fidelidade, então, na imagem dele, no que é cunhado nas moedas. Sim, sim. Inclusive, a gente ultrapassa a antiguidade e vai para a Revolução Francesa, quando Luís XIV queria fugir, ele não tinha como se esconder, porque a sua imagem estava nas moedas, né? Então, as pessoas sabiam quem ele era, simplesmente abrindo a carteira. Reconheciam. Esse é o problema de ser famoso, né? Com certeza. Nós temos ali no próximo slide uma moeda de talvez 700 anos antes de Cristo, que também não é uma moeda como nós costumamos ver aí, né? Naturalmente. Uma moeda da Trácia. Trácia é província romana. Ali ficava no Império Romano, na Itália. E aqui nós temos uma moeda ponta de flecha. E tem exemplares muito bem preservados, né? Aliás, só um detalhe, já que falamos aqui do Império Romano, no fim do Império Romano,
quando a inflação já estava descontrolada, arqueólogos encontraram, muito tempo depois, moedas falsificadas, inclusive moedas com menos metal específico, feitas de forma muito mais tosca, e certamente no mercado essas moedas enfraqueciam ainda mais a economia já cambaleante do fim do Império. Então, não é coisa nossa, não, né? Então, eu achei muito interessante esses exemplares, né? Até hoje não se sabe por que desses formatos, se estava atrelado tanto a faca, a pá, aqui a ponta de flecha, há coisas que eles já estavam habituados a trabalhar o metal, mas Sim. A gente acha bastante interessante, né? Que a gente tem um outro exemplar também da Trácia, onde a gente tem um golfinho, né? Então, a moeda de golfinho. Então, 600 anos antes de Cristo. Enfim, eu confesso que nunca tinha visto em nenhum lugar da vida essa moeda antes, né? Uma moeda em forma de golfinho. Então... E aqui a gente vai ver também o uso do bronze, né? Sim. Que é bem interessante, porque a história, ela também está... Hoje, os historiadores usam os metais para classificar a própria historiografia, né? Nós temos o período do bronze, depois o período do ferro. Então, a gente vê que o bronze, ele tem, em determinado período da história, ele tem uma importância significativa. Uhum. E uma coisa legal também, né, é a evolução do próprio desenvolvimento, da própria humanidade, né? Porque no início havia uma coisa à base da troca, né? Sim. Ao mesmo tempo que já tinha algumas moedas. Na Idade Média, em grande medida, durante muitos séculos, as moedas têm uma queda, volta-se muito mais ali a troca, embora elas estivessem em circulação. Ao final da Idade Média, elas voltam com tudo e tomam uma outra perspectiva. Mas se a gente for à antiguidade, então existia o sistema de trocas, um sistema monetário ainda primitivo, onde a moeda valia o metal que era cunhado, que era feito, e mais para frente os metais são mais simples, mais baratos, mas ela continua tendo seu valor. Ou seja, demonstrando já um desenvolvimento. Eu não sei quanto custa para fazer hoje uma nota de R$10 e quanto custa uma nota de R$10, mas não sei se tem muita diferença. Agora, na nossa carteira, é bastante diferente de uma nota de 10 ou uma nota de 100, ou uma de 200 agora, né? Porque nos interessa o que ela vale, o que está escrito no papel que diz que vale, porque existe um governo que a emite e fala que ela vale tanto. Então, metais menos preciosos, cunhando moedas que continuam valendo, é sinal de alguma maturidade, de algum desenvolvimento civilizacional, que a gente não pode deixar de levar em conta, embora seja muito mais legal, assim, falando do ponto de vista pessoal mesmo, encontrar as moedas de ouro, de prata antigas, ainda mais pesadas, né? Isso tem um valor inestimável. Mas a humanidade, nesse sentido, vai, de alguma forma, evoluindo, não sei se é a palavra correta, mas as moedas valem menos em si mesmas, mas continuam valendo porque as pessoas dão a ela um valor intrínseco, um valor por aquilo que elas significam naquele contexto. Isso é uma mudança de mentalidade em função de uma necessidade, né? Exatamente. Exatamente. E é bacana isso, porque hoje quem tem um telefone aí com NFC, por exemplo, pode sair para comprar alguma coisa sem ter carteira, sem ter cartão de crédito, só com o telefone, só com o relógio, né? E a pessoa não se sente desprovida de dinheiro ou entendeu? É uma outra mentalidade, né? Mas com os problemas e com os perigos contemporâneos que advêm. Exatamente. E dificilmente nós teremos contemporaneamente uma moeda em forma de golfinho, né? É muito legal. Aqui a gente começa com as moedas propriamente ditas, né? Mais parecidas com aquilo que a gente hoje reconhece como sendo uma moeda. Aqui nós temos exemplares, né? A maioria dos
historiadores, arqueólogos, entendem que foi na Lídia que as moedas efetivamente começaram a ser cunhadas. Esse processo de cunhagem era um processo peça por peça, né? Tinha que fazer a marca ali, cada uma das peças. Né? Então, não era uma coisa muito, vamos dizer assim, fácil de fazer, né? Exigia um certo esforço e um custo para que isso acontecesse. E aqui a gente tem as primeiras moedas sendo, essa é uma liga, né? Electrum era uma liga de ouro com bronze. E aí a gente vê o uso das imagens, das figuras. No caso aqui a gente tem uma cabeça de um leão. Por que do uso dessas imagens? Animais, principalmente, começam a ser cunhados nas moedas, Fábio? Opa, aí isso diz respeito a cada civilização, mas de uma forma geral, aos símbolos que elas representavam, a própria significação delas para a sociedade e também a força desses animais, né? E é importante, já que você falou em animal, uma coisa leva a outra, né? Você disse, e eu comentei também, que as primeiras moedas vieram da Lídia, né? Daquela região da Lídia. Antes dessas moedas, havia o sistema de trocas. Trocava-se gado, ovelha, enfim, né? Sim. E daí surge o termo que nós temos hoje, valor pecuniário. Vem da expressão pecus, de onde advém gado, rebanho, pecuária, peculium. Então, temos essa origem da palavra também, né? E aqui nós temos os significados nas moedas dos animais, né? E se você abre o livro de Daniel, por exemplo, na Bíblia, você vai perceber que cada civilização tinha um animal como representação. Então, um pouco também diz respeito a isso, mostrando um pouco do contexto, né? Eles se identificavam, então, com esses animais. Essa é uma moeda pequena, ela tem mais ou menos por volta de 1 centímetro e pouco, 12 milímetros, por aí, um pouquinho mais, talvez. Então, mas elas são moedas que a gente vê que elas têm um certo peso, que é justamente esse o peso do metal, né? Então, elas pesavam ali entre 7, 8 gramas, 10, até 14, você disse, né? Então, 14. Isso é o que fazia a diferença no valor. Então, isso é bem interessante da gente observar. Aqui já são moedas da Lídia, do filho. A anterior que a gente acabou de mostrar é do rei Alíates. E agora a gente tem do filho do rei Alíates, que era o Creso, o rei Creso. E é bem interessante que essa é uma das primeiras, a primeira moeda que ela é 100% de ouro, então, ouro puro. Então, era considerada uma moeda muito confiável, justamente por ter essa cunhagem e confecção com muita pureza. E por que a gente pode lembrar do rei Creso aí, associar com a figura dele? Sabe, Jana, é interessante isso. Você falou que essa moeda é confiável, né? Até mais ou menos a contemporaneidade ali, até a Segunda Guerra Mundial, o padrão era o padrão ouro, né? Ou seja, o lastro econômico dos países tinha que ser percebido em ouro. Então, o valor que o país dizia que tinha que ter em seus cofres em ouro, né? E aí, depois, o padrão passa a ser o dólar. E agora, lendo nas últimas semanas, o ouro voltou a se valorizar, a explodir. E quem tem dinheiro, então, é para investir de novo em ouro. Comprar ouro. Compra ouro, né? E na Lídia, como eles bem sabiam, o ouro, enquanto moeda, né, era extremamente confiável, até porque dá para você atestar a pureza, né? E é mais... Enfim, é obviamente mais confiável, né? Então, certamente, eles já tinham essa ideia, né? Mas não sei o que você tinha me perguntado antes, Jana. Sobre a Lídia, né? O rei Creso, e sobre esse período da história. Sim. Enfim, a gente pode perceber que
que tem uma menção à igreja de Sardes no Apocalipse, né? E então isso é importante saber. Então, se você gosta da história bíblica, então há uma referência a Lídia no livro de Apocalipse, falando sobre a igreja de Sardes, e da pureza do ouro, como é aquele que não se contamina por sua fidelidade. Está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, se não me engano. Então, nesse sentido. Aí sim. Então a gente pode perceber aqui também, Fábio, que eu acho interessante, que porque isso também é uma atribuição nossa, né, humana, de dizer que o ouro vale mais que a prata. Evidentemente que isso também por uma questão de raridade, mas é algo que já vem desde a antiguidade, essa valoração diferenciada dos metais. Essa moeda aqui, no caso, ela também era cunhada em prata, obviamente com valor inferior no mercado. Então, esse é outro aspecto que é bastante interessante da gente pensar, né? Sabe, Jana, aqui em Minas Gerais, bom, obviamente tinha muito ouro, né? Tinha as minas, né? E os mais ricos, eles se gabavam não pelo ouro, mas pela prata. Porque aqui, nessa região, o ouro era muito comum. Então, o que distinguia a riqueza era a prataria que vinha, inclusive, de fora, né? Embora, obviamente, o ouro, sendo ouro, valesse mais. Mas aqui, não sendo tão raro, destacava-se, de fato, a prata, né? Então, agora, pergunte, quem tem uma noiva aí e está a ponto de casar, pergunte para ela se ela aceita de casamento um anel de prata ao invés de ouro. Ou um anel de ouro branco, que é ouro, mas que parece prata. Provavelmente ela vai dizer que quer um anel de ouro, né? Se ela gosta de... Porque realmente significa a fidelidade, a durabilidade, né? A riqueza, enfim. Então, tem tudo isso também. A questão do valor em si, do valor simbólico, da perspectiva. O ouro é ouro, né? Cai no agrado humano, né? Pois é. Mas a gente gosta de ouro. Pois é. Agora a gente entra também outra moeda da Lídia muito interessante que nós temos no nosso acervo, que é a moeda do rei Dario I. Olha, até tem parente, né, Fábio? Então você tem que saber falar muita coisa dele. É meu parente rico, né? Deixou alguma moeda dessas para você? Infelizmente, não. Mas sabe que analisando o histórico da família, tem aí uma tia-avó daquelas que estudou genealogia antes de mim, né, que eu estudei pouco isso, que ela comentou, a minha família, enfim, tem toda aquela presença na Alemanha, mas antigamente era daquela região mesmo, né? Sim. E aqui você tem ali o Império Aquemênida, né, que é de 550 a.C., o primeiro Império Persa, e aí Dario, né? E o Império Persa que libertou os judeus dos babilônicos e, portanto, fez uma grande obra em favor do povo de Deus, de acordo com o texto ali do Antigo Testamento, inclusive, ali, Daniel, né? E, então, essa moeda é significativa por estar nesse contexto, né? Essa moeda, ela é de 552, aproximadamente, 522, né? Até 480. É bem do contexto da libertação dos judeus do jugo babilônico depois de, ao menos, 70 anos de cativeiro. Então, é extremamente significativa essa moeda e tem um valor que, para nós, transcende o valor em dinheiro, o valor que ela vale em si mesmo, né? Porque, enfim, ela foi vista por pessoas que estavam naquele contexto de cativeiro, de libertação, né? E é muito importante por conta disso, eu acho, né? Significa para mim, pelo menos, essa importância, né? O Império Persa foi um império que teve assim, uma relevância no passado, Fábio? Absolutamente, e ele dura
Bom, na verdade, ele acaba sendo esmagado muitos séculos depois pelos árabes, mas ele vai ter alguma significação até hoje, obviamente, e no passado foi um dos grandes impérios do mundo. Então você tinha ali os egípcios, antes os fenícios, os gregos, os romanos e os persas como as grandes civilizações, né? Claro, cada qual com o seu apogeu e declínio em seu tempo específico, mas na antiguidade o Império Persa chegou a ser um dos maiores do mundo. Dario, Assuero, Xerxes, né? Um dos grandes líderes da humanidade durante um longo período. E como eu expliquei ainda há pouco, no contexto do Antigo Testamento, da Antiguidade judaica, os persas foram extremamente bacanas, bem-fazejos ao libertar os judeus de um outro grande império que aparentemente nunca pereceria, que era o Império Babilônico. Então, justamente no ocaso do Império Babilônico, aparece o Império Persa esplendoroso, libertando os judeus e dando aos judeus muita liberdade, inclusive, para que refizessem ali Jerusalém, reconstruíssem o templo, enfim, algo até aparentemente surpreendente no contexto da antiguidade. Sim. É bem legal da gente, então, pensar que essa seria uma moeda que provavelmente circulou bastante, pelo menos entre a elite, vamos dizer assim, né? E a gente observa aqui já a cunhagem, onde a gente tem um que a gente chama de hoje, né? A numismática chama de um rei arqueiro, né? O símbolo aqui do rei, com uma lança e também ali o arco de lança. Ele ajoelhado, em posição de lançamento. Então, a gente pode dizer que seria um reino que tinha exércitos fortes, que lutou bastante, guerreou bastante. Mas, sem a menor dúvida, inclusive, o exemplo foi dado, né? Eles derrotaram os babilônicos, né? Eles rivalizaram ali com os gregos, né? Aliás, se você... quem é da história, obviamente já leu, ou já deve ter lido o livro História, né? De Heródoto, com a guerra entre gregos e persas. E é muito interessante a descrição que o historiador faz, porque, sendo ele grego, ele descreve os persas da pior forma possível, assim como todos os outros não gregos, inclusive dando a eles característicos absurdamente fantasiosos, mesmo para aquela época. Mas o fato é que aconteceram guerras entre gregos e persas, os persas tinham um exército fabuloso, armamentos, estratégias, e essa moeda, ela explicita isso, né? O rei em formação de ataque com uma lança ali, com uma flecha, né? E é muito significativo isso também, o Império Guerreiro, né? Que tinha um sistema de estradas fantástico, um sistema de correios que rivalizava com o romano posterior, e que realmente tomou grande parte do mundo antigo, do mundo físico, né? De fronteiras enormes, continentais. Então, o Império Persa, bem representado em nosso museu com essa belíssima moeda. Aqui na sequência, mais uma moeda da Lídia, agora de Assuero, conhecido também na história como Xerxes I. Sim. Qual a relação do Assuero, Xerxes I, com os judeus? Bom, nessa mesma linha, né, de libertação, né? Então, basicamente, Xerxes, ele foi chamado Xerxes o Grande, e foi basicamente, se eu não me engano, entre 486 e 465, ele reinou durante bastante tempo. O pai dele foi justamente o meu parente, Dario I, né? E então, ele como é que eu vou dizer? Ele tinha uma frota e justamente ele ficou famoso na história geral
porque teve a sua frota destruída por Temístocles em Salamina, naquela grande batalha naval que até hoje é estudada pelos historiadores, né? E é importante que a gente leve em consideração que Xerxes foi casado com Vasti, ou Vasti, né? E em seguida com Esther. Então, essa é a relação profunda entre Xerxes e a história dos judeus, né? Que a gente pode levar em conta. Interessante aí, né? Então, um rei que acaba se casando com uma estrangeira, né? É a judia, né? Esther. E isso vai estar registrado na Bíblia aí como um episódio bastante marcante dentro da trajetória que os judeus vão vivenciar agora em contextos aí de estarem escravizados ou em outras terras. E aí depois nós temos essa mesma moeda, ela acabou, né, circulando tanto no reinado de Xerxes I, o pai, vamos dizer assim, e do filho Artaxerxes I. Artaxerxes I também vai ter uma relação muito próxima com os judeus, é isso? É justamente Artaxerxes, o decreto dele famoso permite que Esdras e outros voltem a Jerusalém para que reconstruam o templo. Então, essa linha por si já dá à história dos judeus uma grande relevância a esse nome dos persas, né? Porque ele permite justamente essa volta. E muitos não voltam e acabam ficando e fundam ali assentamentos judaicos no contexto do Império, né? Mas o fato é que muitos voltam e, ao longo de dificuldades, acabam reconstruindo aos poucos ali a cidade que havia sido destruída e abandonada ao longo de décadas durante o cativeiro babilônico. Então, eis aí, nós encontramos, então, várias gerações de líderes persas favorecendo o povo judeu na antiguidade. Então, isso é muito interessante de se ver. Não era tão comum assim, porque naquele contexto os judeus estavam em situação de não poder retribuir com alguma aliança militar ou alguma questão econômica de trocas comerciais. Simplesmente houve uma facilitação para que o povo judeu simplesmente saísse e voltasse para Jerusalém e reconstruísse. Então, do ponto de vista transcendente, a gente pode até imaginar, falando sobre a porta da fé, né, que esses nomes foram iluminados por Deus, pelo Espírito Santo, e permitiram que acontecesse esse retorno, né? Primeiro a libertação e mais posteriormente o retorno e a reconstrução da cidade, do templo, dos muros, não sem dificuldades, não sem inimigos, não sem ameaças, mas a coisa acabou acontecendo quase que de forma miraculosa, entendendo um pouco a dinâmica da antiguidade. E, de novo, belíssimas moedas que o museu aí tem em seu acervo e que retratam esses nomes que foram tão importantes para a história, não apenas do judaísmo, mas da Bíblia, da constituição da história judaico-cristã, posteriormente cristã. Então, Artaxerxes aqui também, ele vai ter uma relação próxima com judeus, no caso, porque Neemias era seu copeiro, né? Qual era o papel de um copeiro naquele contexto ali? O que ele tinha essa ligação tão próxima com o rei, o copeiro? Olha, o copeiro hoje é importante, mas na antiguidade o copeiro era fundamentalmente importante. Porque não podia ser qualquer um. O copeiro era um homem que provava o que o rei iria comer e beber, dentre outras funções. Então, se fosse para envenenar o rei, o copeiro morreria antes. Além do que, no caso ali de Neemias, a relação entre os dois era muito próxima. Era uma relação de aconselhamento, uma relação de amizade, a gente pode perceber, né?
era muito mais do que uma relação de patrão-empregado, digamos assim, entre um rei e um servo. Então, era uma função extremamente importante que não seria exercida por qualquer um que não tivesse muita sabedoria, muito conhecimento, que não fosse de inteira confiança no rei e não estivesse, inclusive, disposto a morrer pelo rei, caso ele fosse envenenado. E Neemias exerceu essa função e serviu como um testemunho do próprio povo de Israel. E aqui a gente conjectura que, quem sabe, por conta da fidelidade de Neemias ao rei, quando Neemias resolveu pedir autorização para o rei não apenas concede a Neemias digamos assim, autorização, né? Autorização, mas dinheiro, o que ele precisasse, porque realmente entre os dois havia uma relação muito maior do que a de rei e de servo. E essa relação é importante e serve como exemplo para nós hoje. Nas funções que exercemos, devemos ter a fidelidade de Neemias, devemos ter a confiança que o rei tinha em relação a Neemias. E não apenas isso, mas também a competência acadêmica, profissional, para exercer o cargo e ser, ao mesmo tempo, um confidente, um conselheiro e alguém que serve de exemplo pela fidelidade, pela honestidade. E, quem sabe, por conta disso, Neemias recebeu todo esse aporte, pôde voltar a Jerusalém, reconstruir os muros, o templo, enfim, a cidade, e fazer aí a sua obra entrar para a história. E, por conta disso, essas moedas são tão significativas para nós aqui em nosso museu, porque tem uma história que também é nossa. Nós a abraçamos e faz parte da nossa própria história. E realmente é um orgulho, um prazer ter aqui no meio da roça, como a gente fala em Engenheiro Coelho, né? Um museu tão significativo do ponto de vista bíblico, da antiguidade, em termos de moedas, de artefatos arqueológicos outros. É um privilégio. Exatamente, né? E então a gente vê aí duas situações, né? Uma mulher, Esther, como rainha, e agora Neemias como copeiro, exercendo grande influência nesse grande império, que foi o Império Persa, né? Foi extremamente relevante. Chegamos aqui ao final, né, das nossas moedas que selecionamos para hoje, o que é bem interessante, né? O quanto um pequeno artefato, como é a moeda, pode trazer tanta coisa, né? Tanta riqueza, tanta história. Então, a gente tem aqui, o pessoal está nos acompanhando, que legal, mais gente que está aqui com a gente. O Carlos está falando que o período do bronze foi o mais significativo para compreender a história bíblica antes de Cristo. E ele está falando aqui de um livro, sugerindo um livro, Eric Cellini, que fala desses períodos anteriores. Legal sugestão aí, Carlos, muito obrigada. Sabe Vitor de Marco também está aqui com a gente. Aqui ele está perguntando para a gente em qual sítio arqueológico foram encontradas essas moedas. O Museu de Arqueologia, ele já recebeu a doação desse acervo, já, vamos dizer assim, uma coleção já completa. Então, a gente não tem essa informação, infelizmente. Já que o nosso colega deixou um excelente livro, eu me lembrei de um outro que é mais geral, né? Do clássico, Huberman, A História da Riqueza do Homem. Então, quem se interessa por isso, ali tem uma boa fonte. E já estamos nos aproximando do fim, né, Jana? Já que você falou do significado das moedas, eu tenho um relato breve, pessoal. O meu avô, ele morreu muitos anos antes do meu nascimento, nos anos 60 ainda. E, particularmente, o que eu tenho dele é uma caneta, um relógio e algumas moedas. Então, isso estava com ele. Então, tem uma caixinha aqui em casa e praticamente tudo que restou do meu avô, que eu não conheci, algumas poucas moedas que passaram aí
30, 40 anos que chegaram aqui em casa. Né? Então, é muito significativa essa moeda, essas poucas moedas que eu tenho, né? Além do relógio e da caneta. E, finalmente, já que a gente já fez em 1 hora aqui, né? Sim. Eu quero deixar 2 textos bíblicos aí com você, já que estamos falando desse contexto com vocês, né? Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais será o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Ou seja, já na antiguidade, as mesmas preocupações contemporâneas em relação ao dinheiro. Se você se apegar apenas ao dinheiro, você vai correr um sério risco de deixar de viver as coisas que realmente importam. E o outro texto, agora no Novo Testamento, ainda no 1º século, no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 1, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, viva a sua vida, continue a sua carreira, que você ganhe bastante dinheiro, mas que não seja o único objetivo de sua vida o obter dinheiro, o investir em propriedades, o se preocupar com isso. Que você seja muito feliz fazendo o que você faz de melhor, segundo a sua vocação, segundo o dom que Deus te deu, e que você, ao longo de sua carreira, de sua vida, tenha o suficiente e mais para viver bem. O ditado alemão dizia, olha, não mais do que o suficiente, porque muito mais do que o suficiente tende a fazer com que a pessoa se perca. Mas nós que gostamos do conforto, nós contemporâneos, queremos ter sempre mais do que o suficiente para ter um sábado à noite legal, né? Para comprar um presentinho para a esposa, para o namorado. Isso é muito bom, isso é realmente desejável, é bonito, mas lembro que não seja o único objetivo de sua vida, obter dinheiro. Se você quer ver dinheiro, então fala com a Jane, que tem muito dinheiro, Jane. Se ela tem, mas ela tem um museu, né? Então, ela pode mostrar para vocês. Para ver, sim. Muito legal, Fábio, principalmente esses 2 últimos versos da Bíblia que você coloca, porque a gente pode ver que muitas dessas civilizações aqui antigas que a gente acabou de mostrar, muitas delas sucumbiram justamente, né, por não saber lidar com as questões relacionadas ao dinheiro. Tiveram muito dinheiro, entraram em grandes conflitos e muitas delas hoje não existem mais, né? Então, gente, é muito legal a gente estudar tudo isso, a gente vê o quanto a história, a arqueologia, a Bíblia, elas podem conversar e trazer uma série de conhecimentos para a gente. E essa é a proposta do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, sempre trazendo, né, esses diferentes olhares da história, né? Temos trazido aqui historiadores, teólogos, arqueólogos, pessoas que têm aí conhecimento para trazer esses assuntos para a gente, de uma maneira assim tão tranquila, tão gostosa, que todas as tardes a gente tem estudado esses temas, olhado esses objetos, esses artefatos, e aprendido tanta coisa, artefatos tão simples, né, como a gente tem visto uma lamparina, uma moeda, um pequeno fragmento, às vezes, quanta coisa a gente pode aprender. Isso é muito legal mesmo. Muito obrigada, Fábio, porque você esteve aqui com a gente. Vamos ter outras, né? Com certeza a gente vai ter outras oportunidades. Fábio, por favor, se despeça aí dos nossos alunos, daqueles que estão aqui conosco nos assistindo. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei, porque para mim é sempre um prazer e sempre um privilégio ter a oportunidade de participar dessas lives, dessas aulas. E eu costumo sempre fazer associações entre a história contemporânea e a antiguidade. Né? E, embora o nosso tema fosse aqui as moedas da antiguidade, não tive como não fazer associações. E, obviamente, a Bíblia, porque aí faz parte da minha área de atuação, de estudos e docência. Mas, certamente, acho que, para mim, foi muito valeu. Enfim, estar com o museu aqui próximo é um privilégio.
E agradeço aos alunos que tiraram aí uma horinha no sábado para estar conosco, os outros que nos acompanham. Espero conhecê-los um dia aí num evento aqui no NASP, quem sabe do museu ou de história, de arqueologia. Enfim, vocês estão, desde agora, muito bem-vindos, assim que possível, né, que vocês possam nos visitar aqui. Contem conosco, fiquem com Deus e tudo de bom. Muito obrigada, então, Fábio. Obrigada, pessoal, por terem estado aqui com a gente. Semana que vem, segunda-feira, a gente coloca uma outra exposição, essa de mais um historiador, o Rodrigo Udo, e ele vai trazer um conteúdo sobre os primeiros séculos do cristianismo e o período bizantino. Então, vai trazer muita coisa boa na exposição dele, e no sábado que vem, a live. E a gente já adianta também para daqui a outra semana, a gente tem a exposição do Rodrigo Silva, né? Eu tenho certeza de que todo mundo está esperando aí também quando é que o Rodrigo vai aparecer por aqui. Sim, ele vai aparecer por aqui também, né? Não poderia faltar, ele que tem sido também curador aí junto comigo do nosso Museu de Arqueologia. Então, gente, estejam com a gente, curtam lá o nosso Facebook, nos acompanhem, que a gente sempre vai estar trazendo coisas novas do museu para vocês, tá bom? Super beijo, tchau, gente. Muito obrigada pela companhia hoje. Valeu.